Olá, eu sou o Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você gera senhas aleatórias ou combinações de dados aleatórios utilizando o Python e especificamente a biblioteca Randall, que é uma biblioteca que vem padrão instalada dentro do próprio Python. Então vocês vão ver que é algo relativamente muito simples de se utilizar e muito útil, dependendo da aplicação que você estiver criando, caso você necessite criar uma combinação de senhas para passar para um determinado usuário e fazer isso de maneira automática. Então vamos lá para a prática que eu vou mostrar como isso funciona. Nesse caso aqui eu criei um projeto chamado gerador de senhas e eu tenho o nosso interpretador já configurado no ambiente virtual e o arquivo da nossa aplicação. Então nesse caso, para a gente poder começar utilizando essa biblioteca de gerar dados aleatórios que é a Randall, a gente faz a importação e depois a gente utiliza o método sample para poder gerar uma amostra de dados, onde ele vai escolher de maneira aleatória a partir de uma string que nós passamos. Vou mostrar aqui na prática que fica mais interessante isso. Então o primeiro passo é fazer um import. A gente importa a biblioteca random, que vai ser a responsável por isso. E para que a gente possa criar a nossa senha de maneira aleatória, a gente precisa gerar uma semente, que seria um texto, que a partir dessa combinação de caracteres, ele vai extrair de maneira aleatória, a partir de um parâmetro quantitativo que a gente vai passar, um determinado intervalo de dados a partir desse output inicial. Então, para isso, eu vou criar uma variável chamada texto. E essa variável texto, por exemplo, a princípio eu vou deixar só os números, ó, de 1 a 9 mais o 0. Então essa aqui vai ser a nossa semente para a gente poder gerar as nossas combinações aleatórias. E agora a gente vai criar o seguinte, a gente vai criar aqui ó, números, a variável chamada números. E essa variável a gente vai invocar o método, a gente vai invocar o random e o método sample, que possibilita que nós fazemos fazer uma escolha a partir de um parâmetro numérico de uma quantidade X de atributos dentro dos atributos que nós acabamos de passar aqui, que são, na verdade, é o texto, o número de 1 a 0. Então, nesse caso, a gente pode fazer o seguinte, o random, que é a biblioteca.sample, que é essa biblioteca aqui, e como parâmetro a gente passa dois atributos, que o primeiro é o texto, da onde nós iremos extrair as informações para criar a combinação, e depois a quantidade de itens que eu quero que esteja nesse meu output. Então, para isso aqui, vamos imaginar que eu vou querer gerar senhas numéricas de 5 caracteres toda vez que eu executar esse código. Então, como isso funciona? Eu passo como parâmetro, no caso aqui, o texto, e aqui eu passo qual a quantidade de itens que ele vai pegar de maneira aleatória dentro dessa string que nós passamos. Então eu posso vir aqui embaixo e dar um print, números, posso salvar e vamos rodar nossa aplicação aqui embaixo. Então chamo app.py e posso executar. Você está vendo aqui que ele gerou como output aqui de números uma lista, que essa lista na verdade ela foi estruturada a partir da escolha aleatória de itens dentro dessa string. Então você pode falar, eu estou passando no caso um string e estou obtendo uma lista com 5 caracteres escolhidos de maneiras aleatórias. Sim, só que no caso aqui, você tem, ao invés de você passar um string, você pode passar uma lista de objetos e dizer quantos objetos você gostaria de escolher dentro dessa lista, que é exatamente o que nós faríamos aqui. Ó. Então nesse caso aqui, se eu quiser transformar isso aqui numa lista, eu também posso fazer do mesmo jeito. Eu só preciso passar agora aqui, ó. Ó, criei uma lista aqui, vai funcionar exatamente do mesmo jeito. E eu posso vir aqui e rodar novamente. Só que agora, além de escolher 5 outros caracteres aleatórios, ele vai gerar praticamente o mesmo resultado, só que a diferença agora é que o nosso texto ele está em formato de lista. Então ele vai escolher dentro dessa lista 5 itens. Então eu posso vir aqui, ó, executar, escolheu aqui, ó. Só que agora tem uma pequena diferença. Como no início nós tínhamos passado uma string, ele criou uma lista a partir de números no formato texto, que é exatamente o que está aqui. Já aqui embaixo, como eu passei a minha lista com os números no formato inteiro, ele gerou uma lista com 5 itens, mas aqui ele está passando os 5 itens de forma aleatória, só que em formato numérico. Mas para a gente poder gerar senhas, talvez a utilização de strings com esses caracteres que fazem parte da semente que nós iremos utilizar, uma string de texto é mais do que o suficiente. Então, nesse caso aqui, ó,
Se eu rodar aqui de novo, ó, o que vai acontecer? Gerou aleatório 5 itens dessa string que nós passamos. Ó, mais 5 e por aí vai. Só que aí tem algo interessante. A gente pode pegar a saída desse nosso resultado aleatório e utilizar o método join do Python para a gente poder juntar todos esses caracteres. Aí com isso, juntando todos os caracteres, a gente já vai ter uma combinação a partir do número que nós definimos ali de 5 caracteres escolhidos de maneira aleatória, e a gente pode usar isso para poder gerar senhas um pouco mais complexas. Nesse momento aqui, ó, a gente já está gerando, dentro de números, uma lista de strings. Para a gente poder fazer a junção de todos os itens dessa lista dentro de um string, a gente vai utilizar o seguinte método. Só que antes a gente abre e fecha aspas, ponto, join, abre o parêntese e fecha o parêntese aqui. Exatamente, somente isso que é possível fazer. Então, se nós viermos aqui, ó, e executar novamente nossa aplicação, ó, ele escolheu 5 números aleatórios dentro daquela amostra que nós passamos, e toda vez que eu executar, ele vai gerando uma combinação diferente. Ó. Posso vir aqui. Beleza, então até aqui nós já aprendemos como utilizar a biblioteca random e o método sample para poder fazer uma escolha de forma aleatória em um determinado número de caracteres. Só que agora a gente pode partir para criar o nosso gerador de senha, a gente pode criar uma função para isso. Mas antes, eu vou adicionar dentro da minha string uma complexidade um pouco maior para que a gente passe a gerar senhas alfanuméricas. Então, no caso aqui, a gente só tem números, então a gente teria uma senha numérica, só que a gente vai gerar uma senha alfanumérica, mas eu poderia passar números, letras, caracteres especiais e por aí vai. Então, no caso aqui, eu posso adicionar aqui dentro, além dos números, a sequência de caracteres aqui do meu teclado, por exemplo. Eu vou colocar todos aqui que são possíveis de eu adicionar. Poderia colocar até uns caracteres especiais. Ó. Vou botar aqui, vou botar e esses outros aqui. Ó. Então, beleza, nós temos aqui uma quantidade de caracteres, tanto letras, números e caracteres especiais. Se a gente rodar aqui novamente, ele vai gerar uma combinação de senha, escolhendo dentre todos esses atributos que nós passamos aqui. Então, eu posso vir aqui, ó, clicar em executar. Ó, ele gerou uma senha RQ7 e X. Se eu rodar aqui de novo, ó, ele gera uma nova senha, só que essa senha aqui ele já trouxe uma vírgula para dar uma complexidade um pouco maior. E por aí vai. A diferença aqui é que também você pode adicionar as letras com diferença entre maiúsculo e minúsculo, que aí você torna a sua senha um pouco mais complexa. Então, no caso aqui, se eu quiser uma senha com 12 caracteres, eu posso atualizar aqui qual é o número de itens que eu quero e passar aqui novamente. Eu executei, ó, gerou essa senha, gerou mais uma e por aí vai. E para a gente poder finalizar aqui, ó, eu vou mostrar como criar uma função gerador de senha. Então, o que eu posso fazer? Logo após o import aqui, eu vou utilizar o def, que é a possibilidade de nós criarmos funções. Então, vou colocar gerador senhas. Então, eu venho aqui e abro. Essa função eu não preciso passar nada. Só que o retorno dela aqui, eu vou usar um type hint aqui para a gente poder marcar qual é o tipo de dado que seria retornado. Type hint nada mais é do que uma sintaxe que facilita o entendimento do que seria o retorno daquela função. Então, para isso aqui, eu posso colocar assim, ó, o retorno dessa função vai ser um str, que é um string, e aqui dentro a gente passa todas essas informações aqui, para dentro da própria função. Eu posso vir aqui, ó, remover esse print, posso vir aqui também, ó, eu não tenho a necessidade mais de criar variável números, e no lugar de números eu vou utilizar o nosso parâmetro de return, que é o que nós iremos retornar aqui. Então, eu posso return, deixa eu reorganizar aqui, ó. Prontinho, somente com essas 3 linhas aqui nós já criamos uma função geradora de senha. Então o que eu posso vir aqui, ó, logo abaixo, posso dar um print e dentro do print eu posso chamar a nossa função que nós acabamos de criar, gerador de senha, que é essa aqui. Ó. Ela não necessita de nenhum parâmetro, então toda vez que eu for executar esse código aqui agora, ele vai gerar uma senha para a gente. Ó. Gerou uma senha, gerou. E você pode usar essa funcionalidade aqui para implementar na sua aplicação. Você criou uma aplicação que no momento do usuário fazer login, você já quer sugerir uma determinada senha. Você pode utilizar essa funçãozinha simples para gerar de maneira aleatória e única para aquele usuário essa facilidade. Então você está sugerindo uma senha que ele pode utilizar ou não.
Mas na verdade você pode usar isso aqui para as mais variadas funcionalidades, talvez criar um hash, criar um identificador de um arquivo ou algo desse tipo. Então esse aqui foi um vídeo rápido onde eu mostrei como você utiliza a biblioteca Random para poder fazer ou estruturar um gerador de senhas utilizando Python. Então você passa quais são os itens que podem compor aquela sua senha e você adiciona quantos caracteres ela deve ser escolhida de maneira aleatória. Então, se tiver alguma dúvida, dá uma olhada na descrição, tem mais alguns detalhes aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o seu like e até o próximo. Muito obrigado e até mais.